Olá, irmãos. Vamos ao estudo da lição dessa segunda-feira e antes vamos orar. Deus amado, obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos abrir a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos mostra que precisamos entender a nossa condição de pecadores, da necessidade de um sacrifício perfeito para que os nossos pecados sejam perdoados, sejamos limpos e aceitos diante da Tua presença. Nos ajude a entender a Tua Palavra, em nome de Jesus é que te pedimos e agradecemos. Amém. O título da lição de hoje é Pecado, Sacrifício e Aceitação. E no início a lição nos convida a meditarmos no livro de Levíticos, dos capítulos 1 a 7, ali onde Moisés nos traz um detalhamento de como eram as ofertas sacrificais do povo de Israel. Como Deus havia solicitado que fossem feitas essas ofertas. E também a lição nos traz uma cronologia de como acontecia esse processo. Diz aqui que a pessoa que pecava e que, portanto, havia quebrado o relacionamento da aliança e a lei que a regulamentava, poderia ser restaurada a plena comunhão com Deus e com a humanidade ao trazer um sacrifício animal como substituto. Os sacrifícios com seus ritos eram os meios indicados por Deus para realizar a purificação do pecado e da culpa. Eles foram instituídos para purificar o pecador, transferindo o pecado e a culpa individual para o santuário por meio da aspersão do sangue e restituindo a plena comunhão do penitente com o Deus pessoal, que é o Senhor Salvador. E aí nos traz uma questão aqui: qual é o significado profético do sacrifício de animais? E pede para meditarmos no livro de Isaías, capítulo 53, os versos 4 a 12, e também em Hebreus, capítulo 10, o verso 4. Isaías 53 é um capítulo muito conhecido, justamente por trazer de maneira detalhada qual seria o comportamento de Cristo quando diante da necessidade de morrer pelo pecador. Essa é uma passagem profética que apontava o que aconteceria com Cristo. E é interessante que Hebreus capítulo 10, verso 4, ele nos diz que o sangue de bodes e touros, ele não pode remover pecados. Ou seja, todo o rito que acontecia no santuário, ele nada mais era do que a profecia de algo que aconteceria posteriormente de maneira plena. E isso se materializou, existiu quando Cristo veio a essa terra e viveu uma vida plena para que cada um de nós tivéssemos de fato a possibilidade de lavar-nos no sangue do Cordeiro e sermos purificados. Os ritos do Antigo Testamento, os sacrifícios de animais, eles nada mais eram do que esse apontamento do que aconteceria com Cristo. A lição diz que eles mudavam o status do pecador de culpado e digno de morte para o de perdoado e restabelecido no relacionamento de aliança entre Deus e o homem. E quando o autor de Hebreus nos diz que o sangue de touros e de bodes não remove pecados, ele está dizendo justamente o seguinte, que o sacrifício de um animal devia ser uma ardente perspectiva da vinda do divino humano, servo de Deus, que morreria como substituto pelos pecados do mundo. E por meio desse processo, o pecador era perdoado e aceito pelo Senhor, e o fundamento da relação de aliança era estabelecido. Ellen White
no livro Desejado de Todas as Nações, página 589 e 590, vem nos falando um pouco mais sobre esse rito, sobre essa oferta, mas também um alerta para nós. Diz assim, os judeus estavam familiarizados com a oferta de sangue, mas quase perderam de vista o fato de que era o pecado que tornava necessário todo esse derramamento de sangue de animais. Eles não percebiam que isso representava o sangue do querido Filho de Deus, que seria derramado pela vida do mundo, e que por meio da oferta de sacrifícios as pessoas deviam ser guiadas ao Redentor crucificado. Vamos analisar aqui esse rito onde o pecador ele precisava primeiro levar um animal que deveria morrer, não porque ele queria fazer algo com esse animal, mas em consequência do erro que aquele ser humano fez. Ele deveria transferir àquele animal a culpa do seu pecado. Ele deveria matar aquele animal. Imagina a dor e a aflição que passava no coração do pecador quando ele via isso como necessidade. Caso contrário, Deus não poderia perdoar o seu pecado. Vamos parar para pensar na nossa vida. Hoje nós não precisamos mais sacrificar um animal, mas nós não deixamos de pecar. E se Cristo morreu para remir o pecado de cada um de nós, todas as vezes que nós não nos preocupamos com a consequência do nosso pecado, é como se nós estivéssemos desconsiderando o sacrifício de Cristo. Será que a mesma contrição que existia naquele tempo para quem tinha que levar um animal para ser sacrificado, será que a mesma contrição existe no nosso coração quando nós entendemos a gravidade do pecado, que é Ele que faz separação entre nós e Deus, e que nós precisamos colocar diante das mãos de Deus, diante do nosso Salvador, a nossa vida, para que Ele nos conduza e nos afaste cada vez mais do pecado, até que chegue a plenitude dos tempos, onde teremos a nossa vida completamente nas mãos de Deus, e onde Ele virá para nos buscar, para que não mais tenhamos que sacrificar animais, não mais seja necessário nos afligirmos com um mundo de pecado, mas podemos viver plenamente com aquele que tanto nos ama e que quer nos dar a vida eterna. Que nós possamos entender a necessidade desse processo, de entender que somos pecadores, de aceitar o sacrifício, o único sacrifício perfeito que pode nos limpar do pecado, o sacrifício de Cristo, e ser aceitos por Deus como se nada tivesse acontecido, termos a oportunidade de uma vida nova, purificados, lavados no sangue do Cordeiro. Tenha um dia muito abençoado, meu irmão.